primeiramente gostaria de agradecer à organização, né, pela participação aqui no evento e a vocês que estão me assistindo. Eu sou atualmente doutoranda e mestra em produção de plantas na linha de pesquisa de entomologia e professora de ciências biológicas, ambos pela Universidade Federal de Alagoas. A gente vai falar um pouco sobre os insetos, os aracnídeos. Então, o tema da minha palestra é do tórax às quelíceras, entre asas e garras, na anatomia comparada de insetos e aracnídeos. E para a gente compreender um pouco sobre toda essa gamificação das duas classes, né, a gente vai aprender um pouquinho sobre as diferenças estruturais externas dos insetos e dos aracnídeos, o que diferencia um do outro, as semelhanças, né, identificar as adaptações e aplicações das classes no ramo científico, ecológico e na parte médica. Então, para a gente iniciar um pouco essa conversa, vamos falar um pouco sobre o filo artrópoda, né, que é onde engloba, onde foi classificado essas duas classes dentro desse filo. E por que essas duas classes elas foram colocadas dentro do filo artrópoda? Bom, primeiramente, o filo ele é um dos grupos mais diversos, né, em relação à diversidade, os habitats em que esses seres estão inseridos, né, um dos mais abundantes do reino animal. Então, neles estão os crustáceos, os insetos, os aracnídeos, entre outros grupos de invertebrados. Somente, eu coloquei aqui mais de 1 milhão de espécies, isso somente insetos, para você ver a quantidade de espécimes, né, de vertebrados dentro do filo artrópoda. Mas só vale isso ser abundante, mas quais são as características desse filo para a gente entender as semelhanças e as diferenças em relação a essas duas classes, né? Quando a gente fala de artrópodes, a gente está falando de um grupo onde o seu corpo ele será dividido em segmentos, né? Eles têm um corpo segmentado. Então, por exemplo, os insetos eles têm 3 segmentos principais, onde são a cabeça, o tórax e o abdômen. Já os aracnídeos são geralmente 2. Por que geralmente 2? Porque a parte da cabeça e tórax dos aracnídeos são fundidos, né? Então chamamos de cefalotórax. E o abdômen. Então a gente consegue visualizar somente 2 divisões diferentes dos insetos. Tem a presença de quitina em seu corpo, né, no exoesqueleto. Diferente da gente que possuímos o nosso sistema esquelético por dentro, né, é interno, o dos insetos, dos aracnídeos, crustáceos e afins, são externos, né? A gente percebe ali o corpo quitinoso, onde alguns são mais duros, né, pela presença maior de quitina, outros menos, né? Mas a presença do exoesqueleto quitinoso para proteção, né, dos outros sistemas dos invertebrados é um dos pontos, um dos caracteres do filo artrópoda. Os apêndices articulados. Quando eu falo dos apêndices articulados, eu estou falando sobre as pernas, as asas, as antenas, que também é o que diferencia esses dois grupos, né? Temos a simetria bilateral, ou seja, tudo que tiver ao lado direito vai ter obrigatoriamente no lado esquerdo. Então, se por aventura a gente está estudando um inseto, um aracnídeo, e acabamos, perdendo uma parte do inseto, danificou ali quando vai fazer as coleções entomológicas, né, ou aracnógenas, então a gente sabe o que é que o inseto ou aracnídeo tem por conta dessa bilateria do seu corpo, né, do parte do seu segmento corporal, e o crescimento por equidise, ou seja, ele passa pelo processo de equidise, de liberação da exúvida, que é nada mais que o corpo antigo dele, né, porque ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo e vai passando pelo processo de equidise. E esse processo, ele tem toda uma parte de hormonal, né, que a gente fala do hormônio da equidisona, que é importante, porque a partir do momento ele vai ter essa ruptura desse exoesqueleto, né, por mais que seja quitinoso, seja mais endurecido,
ele tem uma abertura ali na região superior, né, na parte de cima do inseto, onde a gente consegue ver uma linha que é por ali que vai fazer toda a troca corporal da equidise. Então, eu trouxe aqui um dado para vocês em relação à diversidade, né, no caso dos aqui para o Brasil, que eu peguei do Insetos do Brasil, o livro, né, que foi recentemente lançado, onde ele traz a questão de uma estimativa de 100 mil espécimes descritas dos principais grupos de seres vivos aqui no Brasil, né? Então, em primeiro lugar, temos os insetos, né, quase 100 mil. Em segundo, as plantas, já no reino plantae. E em terceiro, os queliceratas. Os queliceratas são justamente os aracnídeos, né? Que a gente vai ter uma diferença ali dos insetos por os aracnídeos, que é justamente as quelíceras, né? Por isso que deriva da palavra quelicerata. Temos hexápodas, que são os insetos, que também são classificados como mandibulados pela presença de mandíbulas. Temos outros invertebrados também presentes, né, na faixa de 20 mil a 40 mil de invertebrados já descritos aqui para o Brasil. Mas essa diversidade tem uma correlação, né? Todos os seres vivos dependem um do outro. Mas quando a gente vai falar sobre a classe insecta, a gente está falando de um grupo diverso, né? Seja em hábitos, seja em habitat, reprodução, alimentação, tudo isso interfere. O que seria um inseto em si, né? Quais as características da classe insecta que faz com que esse grupo seja pertencente a ela, né? Como eu falei, ele possui características como antenas, asas, pernas articuladas, onde está inserido essas asas, né, que estão ali na região tórax, como é a questão da percepção de olfato, das fases de desenvolvimento, né? São 3 tipos de desenvolvimento que faz a equidise, né? Temos aqueles ametábulos, onde os ametábulos eles não passam por uma metamorfose, né? Eles são já nascem prontos. Então, eles não vão crescer além daquele tamanho que ele já nasceu, nem se desenvolver, porque estão prontos, como as traças dos livros. Temos os hemimetábulos, né, que a gente pode ter um exemplo aqui, os gafanhotos. Os gafanhotos, eles possuem a hemetabolia como assim? Ele nasce, ele já está desenvolvido na questão de reprodução, ele só vai crescer, amadurecer. Então, ele tem o processo de hemetabolia, né, que é meio metamorfose incompleta, em algumas literaturas a gente pode ver assim. E temos os holometábulos, que o maior representante deles são os lepidópteros, né, que passam por todas as 5 fases, né, de ovo, larva, ninfa, ele vai pupar e depois vai emergir um adulto. E a gente consegue perceber essa modificação do corpo através da equidise. Então, qual é a morfologia básica, né, da parte externa do inseto? A gente pode perceber, por exemplo, os insetos, como eu falei, eles têm mandíbula diferente da classe aracnida. A presença de mandíbulas, né, para alimentação, os mastigadores, sugadores, todos têm as mandíbulas, mas elas vão modificando o aspecto de acordo com a sua alimentação. A presença, né, de óleos compostos e ocelos, que os ocelos são como óleos simples, um par de antenas, né, que serve como receptores e detecção de alimento, para reprodução, né, seu parceiro para copular. Os 3 segmentos, né, como eu falei, a cabeça, tórax e o abdômen. As pernas, né, são 3 pares de pernas, que é um dos exemplos para a classe insecta, a presença de 6 pernas em 3 pares, né? E também temos a questão do tipo da formação corpórea, ou seja, vamos ter 3 tipos de abdômen para insetos, né? Esse é o séssil, pediculado ou livre, de acordo com da espécie que eu estou falando, né? Da ordem que eu estiver falando. O sistema completo dele, né, que é o digestivo, a gente consegue visualizar a respiração traqueal. Claro que a gente também tem os insetos aquáticos. Esses insetos aquáticos, ele tem
não somente traqueal presente, né? Tem as excreções, que é por onde passa toda a parte que o inseto não precisa, que já retirou todo o processo de nutrição. Então vai ser pelos túbulos de Malpighi, a metamorfose que eu comentei antes, os 3 tipos, né? E a importância desses insetos para a ecologia, para a economia e social em todo o mundo, né? Já quando a gente fala sobre a classe aracnida, assim como os insetos têm uma certa repulsa, né? Muita gente repulsa por esses invertebrados, pela sua presença, porque são considerados vilões, mas a gente tem que observar o outro lado, né? Tanto os aracnídeos quanto os insetos, eles são essenciais para o funcionamento de uma cadeia ecológica, né, de um ecossistema inteiro, pois eles estão presentes em várias fases. Os aracnídeos, eles têm seus representantes as aranhas, os escorpiões, os pilões, os carrapatos, os ácaros, né? E eles têm as semelhanças. Como assim? Eles têm 8 pares, né? 8 pares de pernas, 8 pernas em 4 pares. Eles não possuem antenas, já diferindo dos insetos. O seu sistema digestivo ele é completo. A respiração é por filotraqueias. As suas excreções, diferentes dos tubos de Malpighi, são pelas glândulas coxais. E também tem importância ecológica e médica, né? Eles não são somente vilões que atacam, que injetam veneno. Apesar que, quando um animal ele ataca, ele na verdade, seja por veneno, por picada, ele está se defendendo, ele está achando que você está querendo predá-lo. Então ele não vai atacar só por atacar, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Em relação à estrutura, né, morfologia, como eu falei, aqui eu trouxe 2 diferentes dos insetos, eu trouxe 2 para a gente perceber essa modificação e essa adaptação dos aracnídeos ao ambiente. As aranhas, por exemplo, ela tem as quelíceras, né, que como eu falei, eles são queliceratos, e a presença de quelíceras aqui, né, no lugar das mandíbulas do inseto, né, para alimentação. Então a gente observa, né, que elas são bem menores. E os pedipalpos, a gente vê uma grande diferença, por exemplo, dos escorpiões para os ácaros, para os carrapatos e as aranhas, que é essa modificação, né, que muita gente chama de pinça. Ou muita gente acha que é uma perna do escorpião, mas aqui é um pedipalpo, que auxilia ele tanto nas suas presas, ou para brigar com seus predadores, mas também para a copulação, né, com as fêmeas. E, além do mais, como eu falei, os cefalotórax, né, que é a junção desse abdômen com a cabeça, né? Os olhos, eles são simples, tá? Eles não têm os olhos compostos igual aos insetos, não possuem antenas, né? Como eu falei, 8 pernas em 4 pares dividido. Essas pernas, tanto nos aracnídeos quanto nos insetos, são fundidas ao tórax, né? Que muita gente acaba achando que está no abdômen ou na cabeça, né? A diferença aqui é o orifício anal, onde tem as fiandeiras, né? Que é onde saem as teias. Todas as aranhas fazem teias? Não, não fazem. Assim como nos escorpiões, né? Temos a parte da cauda, né? Que é o pós-abdômen. E tem a parte onde fica o ferrão, que é onde ele inocula o veneno quando está sendo atacado. Isso aqui não é considerado abdômen, só para deixar bem claro. E o cuidado aqui, mesmo após a morte, o escorpião, se por acaso alguém pisa nele, essa partezinha ainda contém veneno, né? Outra questão é, um escorpião adulto, ele inocula muito menos veneno do que um escorpião jovem, porque ele já está, com o tempo ele consegue entender a quantidade de veneno que ele vai atacar somente para ele conseguir fugir, diferente do jovem. Então, acaba sendo que nós seres humanos acaba acidentando com um deles. Se for com um escorpião jovem, a presença de veneno é muito maior. Tá, mas a gente fala que eles são parecidos, são diferentes, mas
a gente consegue perceber uma relação mútua, né, de mão dupla. Aqui eu coloquei uma imagem onde temos uma vespa caçadora, para muitos conhecido como cavalo do cão, e temos uma aranha, onde essa vespa caçadora está se alimentando. Os insetos que comem os aracnídeos ou é ao contrário? Ambos acabam se alimentando um do outro. Depende do contexto, depende quem é mais forte. A gente tem aqui as vespas, né, caçadoras, mas também temos os louva-a-Deus, onde eles são extremamente agressivos em relação, eles conseguem atacar e ter êxito, né? Temos os escorpiões. Os escorpiões se alimentam de baratas, mas se o escorpião estiver morto, a barata vai lá e come o escorpião. É todo um contexto de alimentação, né? A gente pode ver aqui na comparação, né, nessa tabelinha, nesse quadro, na verdade, onde a gente vai ver as principais e as básicas, né, como eu falei anteriormente, né? As pernas, né, que eu falei 6 pernas em 3 pares, já diferente da aracnida, né, que são 8 pernas, antenas, um par nos insetos, e nos aracnídeos não possui. Os tágmos, né, que são os segmentos que eu falei que são separados, aqui o cabeça, tórax e abdômen, e nos aracnídeos o prossoma, que é o cefalotórax, e o opistosoma. As asas frequentemente. Mas os insetos não possuem asa? Sim, possuem, mas nem todos. Temos as traças, né, que além de ser a metábola, processo de metamorfose, de crescimento desse inseto, ele não possui asas. Temos os pulgões não alados e temos algumas moscas que apresentam só um par de asas, né? Não tem os 2 pares, um par dele é atrofiado. Então é frequentemente, porque na biologia, na ciência, nem tudo é exato, né? Sempre pode ter uma exceção. Então, é um conjunto para definir o que é um inseto, o que é uma aracnida, o que é um crustáceo, entre outros. Diferente dos aracnídeos que não possuem asas, né? Como eu falei, a questão dos olhos e a quantidade de olhos. A gente consegue observar principalmente nas aranhas a quantidade de olhos, porém, os olhos são simples. Diferente dos insetos, que tem 2 olhos compostos, e os ocelos, geralmente em 2 ou 3 olhos em ocelos. A metamorfose, que eu expliquei, as 3 metamorfoses, diferente dos aracnídeos que não possuem, e os seus hábitos, né, e os habitats, como eu falei. Os aracnídeos geralmente são terrestres, né, principalmente terrestres. Já os insetos, eles podem ser aquático, terrestre, eles podem viver no solo, né, abaixo do solo. Então, há uma variedade, né, de acordo com a biodiversidade também do local. Em relação às suas funções ecológicas, a gente pode perceber que tanto os insetos, tanto os aracnídeos, possuem funções extremamente valiosas para o meio ambiente, para o ecossistema e sobrevivência de todos, inclusive nós, seres humanos. Eles são predadores natos, né? A maioria são predadores, seja de pragas agrícolas ou de pragas urbanas. Então, com essa predação, ele faz a regulação populacional, e é um fator que a gente também deve olhar, é que a presença de aracnídeos ou insetos, no caso assim, determinados insetos ou aracnídeos, a gente consegue compreender se uma população está bem, se o desequilíbrio ecossistema está acontecendo naquele local, seja hídrico, a qualidade, né, que eles são indicadores de qualidade de ambiente, de biodiversidade e ecológico, né, eles são bem indicadores, a contribuição para a sustentabilidade, pois ele depende um do outro, ele depende de um inseto, depende de um aracnídeo, que depende de plantas, que depende de toda uma rede, né, as teias alimentares, né, se você retirar um deles, você acaba prejudicando todo um ambiente, né, você acha que mas é só matei, não tem problema. Tem, você está afetando até nós mesmos, nossa própria sobrevivência. Eu coloquei aqui nas imagens 3 representantes, né? Os coleópteros, que são excelentes cicladores de nutrientes, principalmente da matéria orgânica do solo. Ele faz um trabalho de ciclagem, de movimentação do solo, não deixando compactado. Ele faz esses caminhos no solo
para que entre oxigênio e outros nutrientes. Temos as joaninhas, que também são coleópteras, né, mas são conhecidas pela sua capacidade predatória na sua fase larval e na sua fase adulta. Temos os opilões, que é dos aracnídeos, que é pouco falado, porém ele traz a questão de saúde, porque ele não só come as aranhas, como os escorpiões, que têm veneno, mas a sua presença indica se o ambiente ali está em equilíbrio ou está em declínio. Quando a gente vai falar sobre agricultura e a presença desses seres vivos, a gente fala o seguinte: a agricultura ela é ampla, tá? Como eu falei, tem uma relação de mão dupla. Aqui vocês podem ver na primeira imagem a joaninha, tem os pulgões, ela se alimentando, predação, mas aí tá a questão de presa e predador, né? E tem as formigas vivem com os pulgões normalmente, então também tem uma relação de venda e troca, podemos dizer assim, né? Mutualismo. Temos as pragas, como as largatas, né? Que no caso dos lepidópteros, que na sua fase larval ela é considerada praga, mas quando já está na fase adulta não são. Temos a questão do parasita, e no caso parasitoide, e o seu hospedeiro, né, onde ele vai colocar sua larva dentro dos ovos de outro animal, né, outro invertebrado, ou da fase larval, que também é um certo tipo de controle. E precisa não somente de um manejo integrado de pragas, mas a questão de um ciclo natural está acontecendo. Precisa das plantas, precisa de recursos hídricos, precisa da preservação e conservação daquele local. Temos a parte da alimentação. Nesse aspecto, a gente fala sobre a entomofagia. A entomofagia ela está crescendo atualmente por conta da superlotação do planeta. Então, por mais ali nos países asiáticos, aqui na região Nordeste e Norte, o consumo já é meio cultural, já é tradicional. Já vem das origens, principalmente indígenas, né? As famosas saúvas ou as larvas do coco, né? Redução de besouros. Então a gente já tem um costume, mas falta incentivo e formas de apresentar ao mundo todo, né? Países também da Europa, alguns já iniciaram esse processo, né? Que um dia é supervisionado, a parte de higiene, de toda a parte de limpeza, né? Se é segura, alimentação segura, porque eles são ricos em proteína, né? Temos a parte da saúde, como a gente sabe, muitos são vetores de doença, mas eles não são a doença. A gente tem que entender que eles são causadores, eles são meios de transporte. Como, por exemplo, o Aedes aegypti, que é o mais comum, ele transmite várias doenças, mas ele não é o causador, ele é somente o meio de transporte. E por que o meio de transporte, não vir analisando o mosquito? É que esse mosquito, ele já tem essas doenças, né? Ele acabou ingerindo, né, no seu sistema, na alimentação. Porém, ele estava na natureza, estava na mata selvagem, né? A barreira natural da própria natureza das matas. Porém, a gente foi crescendo, a população foi crescendo, foi invadindo, e essa barreira natural, ela acabou sendo derrubada. Então, a gente não estava preparado, né, contra essas doenças, pois tem tantas variações, né? A dengue tem 4 tipos, então a gente tem que entender que se tivesse o Aedes aegypti ainda não fosse um inseto já urbano, a gente não ia precisar cuidar, vamos dizer assim, né? Precaver de não pegar dengue. Por quê? Porque houve um desequilíbrio ali na natureza. Nas medidas públicas, claro, é essencial, né? A gente conta com o Sistema Único de Saúde, tem as suas falhas, mas ele é importante. Então, tudo que consumimos, seja alimento, roupa, bebidas, medicamentos, qualquer coisa, a gente precisa do SUS, né? O SUS que faz esse controle junto com a Anvisa, né? Na portaria da Anvisa. Temos, aqui eu mostrei outro que é a TESTED, né? Que a gente sabe que também é um dos problemas no Brasil. E entre outros, temos o de Chagas, né? O besouro de Chagas. Então, o cuidado é entender a morfologia, os hábitos, os habitats, preservar, né, cuidar do ambiente, que assim a gente também preserva a nossa saúde, não trazendo mais doenças à população.
Temos a parte forense. Quando a gente vai falar da parte forense, a gente está falando de insetos que sejam na entomofauna cadavérica, seja na questão de entorpecentes, tráficos internacionais ou nacionais de drogas. Estamos falando de controle e fiscalização em restaurantes. Tudo isso vai na parte forense. Eu vou saber se em um cadáver, por exemplo, o tempo de morte, onde ocorreu a morte. Por quê? Porque a presença de certos tipos de inseto, né? Esses insetos, eles têm um segmento, tá? Vai ter insetos necrófagos, onívoros, parasitas e predadores e os acidentais, de acordo com o tempo que esse corpo está exposto, qual é o tempo de decomposição, né? Qual foi a causa da morte. Tudo isso a gente consegue pelos insetos descobrir, né? No caso do tráfico de entorpecentes, onde foi fabricado, né? Porque a gente sabe que, por mais que o Brasil seja diverso em relação à sua diversidade de ambiente, de clima, né? De biomas, tem insetos que não ocorrem no Brasil. Como assim? Tipo, a gente hoje, os insetos, eles têm 31 ordens. No Brasil tem 28. Mas tem espécies que não foram descritas e ainda não foram, possivelmente não tem aqui no Brasil, mas acaba tendo. Então a gente consegue fazer uma linha de rastrear, né, onde está vindo aquele material. E já vem assim também na questão de insetos para tratamentos, que vem sendo atualizados, estudados recentemente, né? Tem trabalhos já de 2024, 2023 e agora em 2025. Temos na indústria, né? Quando eu falo na indústria, eu estou falando de um grande ramo, que é na cosmética, na alimentícia, medicamentoso, né? Farmacêutica, também na madeireira, na têxtil, onde utiliza os corantes, né? Para dar cor vermelha e roseada da cotonelha do carmim. Temos a seda, né? Que é vindo do bicho da seda. Temos a laca, que é presente tanto para fazer o verniz ali na ajuda para as madeiras, para medicamentos. Agora também temos estudos para biodiesel e os óleos, né, como o óleo da mosca negra, servindo também como promissora, né, através da indústria, utilizando os insetos, né, pelas suas propriedades de nutrientes presentes. E na educação, né? Porque a base de tudo é a educação. Então, quando falamos sobre educação com insetos ou aracnídeos, estamos identificando, se colocando presente e fazendo parte da natureza, não como fora dela. Como se a natureza estivesse abaixo da gente para nos servir. Entender sobre esses insetos, sobre esses aracnídeos, através da educação, né, essa base faz com que a gente compreenda o valor, né? E a participação de cada um para a sobrevivência, né? Não só dos seres humanos, de todo um ecossistema inteiro. Então a gente pode dizer que eles são a vida? Sim, porque todo o ciclo tem vida e morte. Aqui, nessa última imagem, a gente pode ver uma formiga sendo colonizada por um fungo. Vai ocasionar a morte desse inseto, mas ele vai estar servindo como nutrientes para uma nova vida, que é dos fungos. Temos que eu coloquei a representação de uma reprodução, né, de coleóptera. Temos a questão das águas, né, as libélulas, que muito no Nordeste, a presença da libélula diz que vai chover, né, porque eles têm essa vibração para a água, então a presença dele pode dizer que a chuva vem. Temos a questão da polinização também, e a gente consome, né, o mel, por exemplo, o própolis para a saúde, bastante utilizado. E quando a gente vai falar sobre os aracnídeos, as aranhas, elas são carnívoras, né? E é uma das predadoras desse grupo dos aracnídeos, um dos principais, né? E a diversidade de aranhas presentes no Brasil e no mundo, ela é gigantesca e ela representa um papel importante para o equilíbrio ecológico. Então, esses aracnídeos, especialmente as aranhas, por serem generalistas em relação à sua alimentação, né, ela possui uma vasta gama de
de presas, né? E podendo ser outras aranhas, outros aracnídeos, insetos, animais não invertebrados, né? Que acabam sendo vetores de doenças, né, tipo ratos. Então ela faz esse certo controle, não porque ela precisa fazer o controle, é porque é a sobrevivência dela, mas que acaba auxiliando também outros seres vivos, né? Plantas e afins. Como assim? A gente sabe que ao se alimentarem de insetos e outros animais, os aracnídeos fazem com que as populações desses animais não cresçam sem parar, porque tem esse controle de praga e presa. Como eu falei, às vezes o aracnídeo ele preda um inseto e aquele mesmo inseto vai predar aquele aracnídeo, dependendo do contexto. Então ali tem um equilíbrio, uma balança, né? E assim faz impedindo que tenha um desequilíbrio ecológico. Então, a diversidade, a presença, né, de certas espécies de aracnídeos em determinado local, podemos identificar, olha, esse inseto é daqui, esse aracnídeo é daqui, porque se esse aracnídeo está aqui, cadê o seu predador? Cadê a sua presa? Se não tiver, a gente pode, é um animal exótico, é um animal que não faz parte daquela fauna, né, da flora ali, então vai ocasionar a superlotação daquele inseto ou daquele aracnídeo, indicando a condição do ambiente, né, e monitorar. Então, a sua participação em cadeias alimentares é essenciais, né, em níveis tróficos, né, fluxos de energia, a gente sabe que são predadores, como eu falei, generalistas. Então, eles, a partir do momento que ele tem uma gama de alimentos presente, ele vai se alimentar. Claro que ele também tem seus predadores, e tudo isso faz com que o fluxo de energia continue, não pare, né? Tem sempre uma renovação daquele meio. Ele traz benefícios para as plantas? Sim, direta e indiretamente eles trazem, porque a partir do momento que ele come um herbívoro, né? A gente sabe também que as plantas, através dos seus metabólicos celulares, elas entendem o ataque do inseto ou do aracnídeo através dos seus receptores, né, pelos metábolos, pelos compostos químicos. Então ela vai também se proteger e fazer com que ou atraia um determinado inseto ou ela vai repelir aquele inseto. Os aracnídeos vai perceber também. Então é uma rede que depende um do outro para a sobrevivência. Então, a partir do momento que ela regula as populações de outras espécies e ao participar dessa reciclagem de nutrientes, os aracnídeos vão contribuir, né, para essa manutenção de sustentabilidade e na produção de agrossistemas, né, a gente percebe que eu não posso plantar e eliminar todos os insetos, todos os aracnídeos. Eu dependo deles, né, porque eu preciso do funcionamento desses invertebrados. Ocasionando um ecossistema natural, bem preservado, contendo suas diversidades, que é importante, não tirar aquela fauna presente, né, a fauna, no caso, natural daquele local. E temos os carrapatos e os ácaros, que também fazem parte dos aracnídeos, né. Os carrapatos, a gente vê muito na questão de saúde pública de animais, né, ou de seres humanos, por exemplo, os bovinos, nos cachorros, os animais assim, né, nos gatos. Temos os ácaros da pele, né, que já é presente da gente, tá? Ninguém tá livre de ácaro, né? O ácaro está em todo canto, seja nos lençóis, nos travesseiros, na nossa própria pele vivem ácaros. Temos os ácaros que não prejudicam o ser humano diretamente, como os ácaros das plantas, né, os fitófagos. Temos os ácaros que se alimentam de outros ácaros, né, que são os predadores deles, e os hematófagos, né, que se alimentam de sangue. Então, e temos os opilões. No caso dos opilões, eles não têm veneno igual as aranhas, os escorpiões, né? Mas para sua defesa, eles liberam um odor, né, um líquido com odor muito forte e peculiar, não é muito agradável, e que são importantes para a saúde do ecossistema, porque ele vai indicar se a conservação e alimentação daquele local, a partir da alimentação dele, se está bem,
se o resto da matéria orgânica está sendo ciclado, já que ele faz parte de uma cadeia. Então, tudo isso interfere. A gente consegue perceber a semelhança dele com um tipo de aranha, por exemplo, mas pequenos detalhes fazem com que eles tenham esse mecanismo de defesa diferente, né? Ele não possui a glândula para ter veneno, né? Igual as aranhas. Temos na questão das aranhas em relação a parte da saúde, né? Temos os 3 gêneros de aranhas que causam sérios problemas aqui no Brasil. Então eu vou trazer somente para o Brasil, que é no caso a aranha marrom, né? Da esquerda para a direita, a aranha madeira e as aranhas viúva negra, né? Temos, por mais que, como eu falei, muita gente tem repulsa por esses aracnídeos pelo seu tamanho, como no caso das caranguejeiras, né? Que elas são, o porte dela é mais robusto, elas têm cheio de pelo. Os pelos podem causar uma certa alergia, né? Acaba uma coceira, mas não vai causar morte, por exemplo, igual os escorpiões e outras aranhas. Mas elas são temidas, né, pela sua aparência e principalmente em residências, são mais frequentes. Temos os escorpiões, nesse caso, os escorpiões temos o amarelo, temos o escorpião marrom, o escorpião amarelo do Nordeste, que é essa terceira imagem mais roseada, que pelo nome já diz que aqui no Nordeste a sua presença, né, e casos já detectados de acidentes, né, e temos o escorpião preto da Amazônia. A gente consegue perceber a diversidade também de acordo com os habitats dele, né. Na floresta amazônica é um lugar mais úmido, é mais escuro, ele consegue se camuflar, então a presença ali das seus pés de papo, eles são bem mais robustos do que, por exemplo, o amarelo do Nordeste. Tudo isso são adaptações de sobrevivência desses seres invertebrados. No caso dos opilões, eles não apresentam perigo à saúde, como eu falei, eles são inofensivos, né? E a principal característica deles, diferente dos outros aracnídeos, é que as suas pernas são mais longas, mais finas e o corpo um pouquinho mais arredondado do que, por exemplo, em comparação às aranhas, tá? As curiosidades, quem nunca ouviu falar sobre a viúva negra, justamente porque ela se alimenta do seu parceiro de cópula e o gafanhoto, o louva-a-Deus, né? A fêmea se alimenta para se nutrir, né, de nutrientes para a prole. Então eles se doam para a sua prole conseguir perpetuar, né? Para ela conseguir ter reservas de nutrientes para ter os seus descendentes. Temos os escorpiões, né, que brilham quando estão expostos à luz ultravioleta. Essa luminosidade se dá por conta da hialina presente na parte externa do seu corpo, que ao absorver eles brilham, né? Isso faz com que eles, em lugares escuros, consigam identificar quem são presas, quem são predadores. Isso tudo é um mecanismo para a sobrevivência, né? A adaptação deles. Então a gente pode concluir que tanto os insetos quanto os aracnídeos têm as suas semelhanças e suas diferenças anatômicas já são claras e básicas, mas que ambos desempenham funções ecológicas e sustentáveis que impactam em todas as áreas, né? Nas partes de aplicações científicas, médicas, na saúde, no caso, na agricultura e afins. E a gente precisa preservar esses invertebrados. Aqui está o meu contato, qualquer coisa pode falar comigo nas redes sociais, ou por e-mail, fico à disposição. Obrigada.